O estudo foi publicado em um dos mais prestigiados periódicos e está entre os mais citados da revista em 2021. Para falar um pouco sobre esse estudo, eu converso com o médico cardiologista formado pela Unicamp e que atua em Boston, no Hospital de Harvard, Tiago Quinaglia. Doutor, então, como foi desenvolvida essa pesquisa? Para contextualizar um pouquinho, a gente está ali no primeiro ano da Covid, né? O Brasil, naquele ano de agosto, né, que foi quando o estudo foi publicado, estava com mais de 100 mil mortes por Covid, né? E então tudo o que nós fizemos naquela época, como pesquisadores, foi mudar o nosso foco para a Covid para tentar ajudar de alguma forma. Esse contexto mostra, serve como um anteparo assim, para a gente entender por que que na época eu estava na Johns Hopkins, né, em Baltimore, mas eu também era cardiologista da Unicamp. Então a nossa colaboração foi no sentido de agregar, usando uma abordagem sistemática, tudo que se sabia de Covid naquela época. Os dois laboratórios trabalhavam com biologia vascular, então a gente pesquisava vasos, né, artérias e veias, e a gente queria entender o que que a Covid fazia nas artérias e veias do paciente. E por isso, juntando esses dados, a gente chegou a algumas conclusões interessantes, que mostraram que, de fato, a Covid afeta vasos, né? Para você ter uma ideia, no pulmão, quase metade do peso do pulmão, da massa do pulmão, é formada de capilares, né? Que são vasos bem pequenininhos. E os capilares, assim como as células do pulmão, são afetadas pelo vírus da Covid, né? E como nos vasos do pulmão a gente vê vírus da Covid, a gente percebeu que esses vírus também eram vistos em outros vasos do corpo, no rim, no intestino, etc. E o que ajudou a explicar para a gente por que que a Covid não é só uma doença do pulmão. Essa era a nossa hipótese. A gente pesquisava vasos, mas vasos tem em qualquer lugar do corpo, né? Então a gente tem artérias e veias em qualquer lugar do corpo, né? Porque é o que leva sangue para os órgãos, né? Então, se afeta o vaso do pulmão, por que não afeta o vaso do intestino, do rim? E foi essa a nossa conclusão. E provavelmente a Covid é uma doença do corpo inteiro, porque os vasos estão no corpo inteiro e o Covid afeta as células do vaso, principalmente uma célula pequenininha que é chamada de célula endotelial. E então o que foi observado é que isso causava então problemas cardiovasculares, né? Qual o resultado? A gente percebeu que pacientes que tinham uma doença prévia ou eram mais idosos, né? Idosos têm mais doença prévia das artérias, então elas podem ter infarto com maior frequência. Então, com certeza, para aquele paciente que tem uma doença prévia cardiovascular, o COVID piora esse risco, mas mesmo para quem não tem, é, é, o COVID pode causar uma doença não só no coração, mas em qualquer vaso do corpo. Então a gente vê falta de sangue até nas pernas, às vezes, ou nos braços, assim. Então, e também na cabeça. Então, existe uma associação com maior risco de AVC, né, que é o derrame, né, por falta de sangue, mesmo mecanismo. A artéria que fecha, né, e a pessoa pode ter o infarto cerebral, né, que é o derrame, que é causada pela infecção da Covid. Ok, muito obrigada, doutor. Então, além dessa pesquisa, né, muitos outros estudos vêm sendo feitos para avaliar o que acarretou a pandemia e que provavelmente só teremos uma noção a longo prazo dos efeitos da doença no corpo humano, né? De Rio Claro, Vivian Guilherme.